Obrigado. Vamos dar início, então. Na primeira parte, a Pierre tem 10 minutos. Ele pode compartilhar com o vice para apresentar suas propostas. Pois não. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao FEP, professor Jaime, ao CIDO-FEP, meu amigo Guilherme, que está ali, aos demais candidatos por estarem presentes. Vou passar a palavra daqui a pouquinho para o meu vice, para ele fazer a apresentação dele. Eu queria parabenizar a diretora daqui do Centro de Vitória por 2 motivos. Primeiro, pelo trabalho que ela vem realizando. Segundo, porque é aniversário de Flores Bela hoje. Muita gente talvez não saiba, mas é aniversário da professora. Queria cumprimentar também o professor Amaro, reitor da universidade, que está aqui presente, a professora Ana Cabral, também pró-reitora, que nós trabalhamos juntos, e apesar de estarmos de lados diferentes, mas tenho um grande respeito e amizade por ela. Eu queria apresentar o meu vice, professor José Roberto de Almeida, que vai falar rapidinho aqui o seu trabalho na universidade. Boa tarde, pessoal. Satisfação imensa. José Roberto de Almeida, sou professor do Departamento de Medicina Clínica, gastroenterologista, endoscopista, há 32 anos. E muito satisfeito em estar aqui com vocês, consciente de que todos estão aqui com um dever na decisão de um momento importante desde a condução da nossa universidade. E feliz também por estar com o professor Pierre, e nós temos certeza que com a nossa nova UFPE nós faremos o que for possível para o engrandecimento de todos e crescimento universitário. Muito obrigado. Bom, meu nome é Pierre, vocês já sabem, eu sou atualmente coordenador do curso de administração. Eu entrei na universidade em 1990, fiz o curso de administração, a graduação. Durante o meu curso eu fui presidente do diretório acadêmico de administração, em 1992. Me elegi presidente do DCE, do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. Logo depois, era um momento de muita efervescência no movimento estudantil, com o Fora Collor. Era um momento muito importante para essa universidade. Me formei em 94 e fiz o concurso para professor em 1996, aqui da universidade. Eu estou como professor da UFPE há 15 anos já. E tem sido uma grata satisfação ser professor dessa casa, professor da universidade. Durante esse tempo eu fui chefe de gabinete também do secretário de Planejamento do Governo do Estado, que é professor da universidade também. E também fui secretário adjunto de Educação do Estado e de outro professor também da universidade. Saí em 2002 para fazer meu doutorado em Finanças na PUC do Rio de Janeiro, a minha área de atuação, na qual eu tenho orientantes de mestrado e doutorado, faço pesquisa nessa área de finanças e sou membro permanente também do programa de pós-graduação em administração. E desde 2008 eu sou também coordenador da graduação do curso de administração, que é uma das maiores graduações da universidade, tem em torno de 1.200 estudantes funcionando no período da manhã e no período da noite também. Então, no final do ano passado, um grupo de pessoas insatisfeitas com alguns pontos relacionados à gestão da Universidade Federal de Pernambuco, lançou o movimento Nova UFPE. A ideia desse movimento era discutir assuntos relativos ao dia a dia da instituição, sabendo que questões políticas também são importantes, mas que era preciso dar um novo gás para a gestão da universidade. A universidade vive um momento diferente. Agora esse ano nós temos eleição para reitor e era importante que algumas pautas fossem discutidas e que não estavam sendo levadas adiante. E é para isso que o movimento Novo UFPE surgiu. Questões como a burocracia excessiva da universidade. Isso para nós é um ponto fundamental, isso não é uma discussão menor. Uma burocracia que faz, por exemplo, que o estudante passe 1 hora na fila do Banco do Brasil para pagar uma declaração de R$1 apenas para conseguir uma simples declaração da universidade. Uma burocracia que faz com que os professores demorem até 6 a 8 meses para conseguir uma progressão funcional, quando na verdade as próprias informações estão dentro do sistema da universidade. E a ideia nossa é fazer a progressão automática pelo SIGA, como eu vou falar aqui durante o debate, que é uma coisa extremamente louvável, possível, outras universidades já implantaram, porque as nossas informações estão todas dentro do sistema ou então dentro do currículo Lattes. Eu já tenho falado isso nos nossos debates e vou reiterar aqui essa proposta de progressão automática. Além disso, em relação aos nossos técnicos administrativos, a nossa proposta de campanha é a qualificação, melhorando o salário deles, em até 52%, dependendo da categoria, porque isso é fundamental para os nossos técnicos.
Essa universidade tem hoje um dos salários médios mais baixos do país, em função da burocracia excessiva para se conseguir progressão. No caso dos nossos técnicos, a nossa proposta é de a criação de um mestrado profissional exclusivo para eles, e em 4 anos nós somamos 400 pessoas nos mestrados já existentes, que duplicariam a turma para atender os nossos técnicos administrativos. A CAPES tem incentivado programas desse tipo e incentivado também programas de MINTA e DINTA que vão dentro da mesma linha. E é possível que a gente faça esse tipo de atividade dentro da Universidade Federal de Pernambuco, e isso é prioridade para a gente. Em relação aos estudantes da UFPE, a nossa preocupação são duas principais: o eixo da melhoria da qualidade de ensino, melhorando significativamente a sala de aula, colocando ar-condicionado e projetor em 100% delas, porque isso torna o ambiente saudável, e isso também não é um assunto menor para ser discutido. Com essa questão de infraestrutura nos preocupa muito, porque grande parte da universidade não tem nem Wi-Fi ainda. Isso é uma coisa extremamente hoje positiva para os nossos estudantes e para a nossa comunidade toda, e a gente vai levar isso em frente também. E a outra preocupação nossa é com a empregabilidade das pessoas, né? A empregabilidade das pessoas, inclusive se vocês receberam a carta dos estudantes, o primeiro ponto de pauta é a questão da formação de uma central de estágios e oportunidades. É fácil para a universidade conseguir arrumar estágio e emprego para os seus alunos se tiver uma ação integrada, uma ação institucional. Na semana retrasada, a Consultoria Júnior, com o apoio da Coordenação de Administração, montou um evento no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o UFPE no Mercado, que levou 15 grandes empresas para dentro da universidade, oferecendo estágio para os seus estudantes. Isso é uma ação extremamente positiva. É possível colocar isso na universidade, porque essa é uma preocupação que nós temos com os nossos estudantes. Todo mundo vem aqui para ser feliz e para ter uma vida melhor, e a universidade, cabe a ela possibilitar essas oportunidades, e fica muito mais fácil do que cada aluno indo por si procurar emprego. E isso também está dentro do contexto da organização dos horários de aula. Em alguns locais, como o Centro de Tecnologia, que é lá no campus de Recife, por exemplo, a situação é tão grave que o aluno assiste a aula de 7 às 9 da manhã e passa o dia todo sem ter aula, para ter outra aula de 6 às 8 da noite, para que o professor possa trabalhar. E tem que ser o contrário: os professores têm que se adequar aos horários dos alunos, e não 60 alunos se adequar ao horário de um professor. Então isso é importante dentro da universidade, e isso a gente vai levar em frente. Com relação aqui ao CAV, primeiro dizer que esse campus e o campus de Caruaru, essas ações expansionistas da universidade no governo Lula, isso foi uma das melhores coisas que o governo federal fez. O governo Lula teve uma grandeza de enxergar a universidade, ao contrário do governo anterior, do governo Fernando Henrique, e enxergar a universidade como parceira. Isso foi extremamente positivo, porque as universidades federais ficaram extremamente sucateadas durante os 8 anos de governo, e nesse governo Lula, a universidade pelo menos recuperou o seu status em relação à quantidade de professores e funcionários, e isso foi extremamente positivo. Aqui nós temos uma preocupação que vai se debater, a questão do hospital aqui de Vitória também, mas isso a gente vai debater. Eu tenho preocupação com a questão da infraestrutura desse centro aqui, porque eu sei que, por exemplo, as aulas de educação física ainda não temos nenhuma piscina para os estudantes, e isso é extremamente prioritário para os nossos estudantes aqui, assim como os laboratórios. Em relação à assistência estudantil, é preciso dar aos campos de Vitória e de Caruaru a mesma assistência estudantil que nós temos no Recife. Isso é, tendo um restaurante universitário, mesmo que menor, e tendo também uma casa do estudante aqui, universitária, mesmo que menor que a do campus. Mas é preciso que a gente priorize isso, porque tem muita gente precisando. Segundo ponto, a questão das eleições diretas para diretor do centro, que a gente vai debater esse assunto aqui. A diretora Florisbela já pediu eleição para diretor do centro, e sabe Deus porque ainda não foi atendida nesse caso. Nós sabemos e vamos falar aqui porque que ela não foi atendida, mas essa também é uma prioridade nossa. No primeiro dia de gestão a gente vai instalar o processo de eleições diretas aqui, porque esses campos já têm mais de 5 anos, alguns deles, tipo Caruaru, e até hoje a eleição direta não foi feita. E por fim, a questão da integração acadêmica entre os campos de Vitória, Caruaru e Recife. É preciso deixar os estudantes daqui fazerem cadeiras em Recife quando forem preciso. Não é possível que a gente proíba os nossos estudantes de fazer disciplinas lá, quando algumas disciplinas eletivas são oferecidas apenas no campus de Recife. É lógico que prioritariamente ele tem que estar aqui, porque ele passou no vestibular aqui, mas a gente não pode proibi-lo de fazer cadeiras em Recife, porque a universidade é a mesma. Não são 2 universidades, não são 3 universidades com Caruaru. Nós temos uma universidade só, e é a Universidade Federal de Pernambuco, e para fazer a integração é preciso que vocês tenham acesso ao campus de Recife também. E isso vai ser feito, vai ser permitido.
E por fim, eu queria dizer que é com muita garra, com muita vontade e com muita coragem que o Movimento Novo UFPE, eu e o professor Zé Roberto, estamos visitando todos os campos daqui da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos sempre no campo de Recife, visitamos aqui 2 vezes o campo de Vitória, outras em Caruaru, porque é prioridade para a gente colocar a universidade à frente, construir uma nova UFPE. Obrigado e vamos de bom debate a todos os candidatos. Obrigado.